Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos então aqui, né, fazer um vídeo, né? Vamos fazer um vídeo interessante. Se você não se posicionar, né, não adianta reclamar da inconveniência do outro. Eu achei esse tema aqui magnífico. Eu acho que dá para a gente aprender muita coisa aqui, né? Vou pegar uma caneta aqui para a gente ir riscando, né? Eu fiquei um pouco afastada aqui desse canal, porque eu estava alimentando o outro, né? E o YouTube já cobrou que eu tenho que alimentar esse aqui também, então vamos lá. Tem muita gente com dificuldade com dificuldade não só de dizer não, que a coisa mais difícil que existe é a gente dizer não. Eu já passei por isso, né? Eu tinha que dizer não. Eu disse não para uma pessoa e depois eu fiquei matutando aquilo lá, né? Foi muito mal. Então, dizer não, né, é uma coisa assim muito difícil. Nos relacionamentos principalmente, mas também de ser clara, né? Uma maneira de você ser clara, por exemplo, se você não está contente com aquela situação, você vai e diz não, né? É difícil, não é fácil, né? Você precisa se posicionar, porque se você não se mostrar para outra pessoa qual é o seu limite, né? A outra pessoa ela vai aproveitando, ela vai fazendo as coisas acontecerem e vira-se em relacionamento tóxico, outras pessoas começam a aproveitar de você e a coisa não anda, né? Então é preciso você colocar limites em certas situações para que as pessoas entendam até onde elas podem ir com a liberdade para com você. Porque se você não estabelece limite, a outra, ela acha que ela pode invadir seu espaço, que ela pode fazer as coisas acontecer e que você vai aceitar sempre. Quando, na realidade, né, a verdade não pode ser assim. Tá? Deixa eu pôr o óculos, que a claridade aí do computador me complica a visão. Tá, vamos lá. São pessoas que não falam sobre o que incomoda, né? Que não conversam sobre as regras e a dinâmica da relação, seja com o parceiro, seja com os filhos, os funcionários, os colegas de trabalho, são aqueles que têm medo de falar o que pensavam e causaram desconforto, uma confusão, até mesmo uma discussão. Né? Tem muitas pessoas que elas têm medo disso. Eu tenho visto muito no outro canal, as pessoas têm buscado muito pelo entendimento das energias, como se processa, né? Buscando por orientação, tudo sobre o relacionamento. E são pessoas que você percebe que elas têm medo de dizer não, né? Dizer não de medo do parceiro ir embora, de medo de ficar sem ninguém, então se sujeita, sempre dando mais, o parceiro dando menos, essas pessoas cada vez mais sofrendo. Por quê? Porque tem medo. Então, o medo é a coisa mais terrível que existe para uma pessoa estar alimentando esse sentimento aí nefasto nos relacionamentos com o companheiro, com os pais, relacionamento com os filhos e com tudo, né? Tem pais, né? Tem mães, tem pais que eles não aceitam que o filho diga não, eles acham que eles têm ainda aquele poder lá de trás, de antigamente, né? Não, eu sou pai, eu sou mãe, você precisa me obedecer, você precisa fazer o que eu estou pedindo, né? E fica educando, né, aquele ser humano que será um adulto no futuro, através do medo. Né? Através do medo. Se você não fizer isso, você vai acontecer isso, se você, entendeu? Então é complicado. Então as pessoas falam, as pessoas, hoje os pais criam os filhos de maneira muito liberal, os filhos fazem o que querem. Não é que os filhos fazem o que querem, é de maneira liberal. Você tem que pôr o respeito, né? Respeitar para ser respeitado. Então, muitos pais, né, a maioria dos pais, eles não respeitam a criança, eles não respeitam o adolescente. Por quê? Eles não aprenderam isso. E quando não se respeita, eles não conseguem ser respeitados, né? Daí fica as cobranças, fica as inseguranças, porque aquela pessoa, aquele pai, ele não sabe dizer não. Ele tem medo também.
Muitos se submetem, não impõem regras. O problema é que quando você está educando uma pessoa, você precisa não só impor a regra, e explicar para ele que ele necessita saber se colocar diante de uma situação, que ele precisa saber desenvolver dentro de você a hora de dizer não, a hora de dizer sim, como ele deve se processar, como ele está agindo em detrimento de uma determinada situação, como ele está vivenciando aquilo. Porque simplesmente eles falaram, não pode bater nos filhos, você tem que aceitar, mas não explicaram para ele que ele precisa desenvolver dentro dele essa capacidade, que ele precisa perder o medo, que ele precisa ser um ser humano livre, que ele precisa ter o entendimento das coisas. É isso que precisa estar colocando em prática aí, é que as pessoas não estão, simplesmente elas estão fazendo as coisas, né, porque viu lá que não pode maltratar uma criança. Simplesmente porque e faz isso e não cuida, deixou a criança à vontade, sendo educado na escola, onde também é castradora, né? Não tem esse ensinamento na escola, nunca ninguém foi perguntar para um adolescente, né? Você é feliz? O que você entende por amor? O que você entende por alma? O que você entende por energia? De onde você acha que você veio? Para onde você acha que você vai? Né? Qual a sua relação com o ser divino? Até onde anda a sua fé? Né? Ninguém pergunta isso na escola. Ninguém, é só, né, tem aquelas regras, aquelas imposições todas lá, né, as aulas, você aprende só matemática, aprende só... Nem nas aulas de filosofia isso não acontece. Então, é muito nefasto isso para o ser humano, e o ser humano, cada vez mais, ele vai ficando mais preso dentro de si, cultivando, alimentando aquele medo. Se eu for falar alguma coisa na minha casa, eu vou apanhar. Se eu falar alguma coisa na escola, eu vou ser repreendido, o diretor vai entrar em contato com os meus pais, eu também vou apanhar. Se eu falar não para um colega no pátio, lá no intervalo, um colega meu, eu vou apanhar. Se eu falar não para uma namorada, eu vou perder o relacionamento. E assim vai alimentando o medo e aquilo vai tomando forma e vai prejudicando o ser humano cada vez mais. Ele vai ficando sem entender o propósito da vida, ele vai desenvolvendo uma postura, uma couraça para se proteger do medo, e ele fica ali reprimido, e ele não dá vazão para os seus sentimentos, e ele não cresce na vida, ele fica atrofiado, porque ele não entende qual é o processo que ele precisa desenvolver aqui enquanto ser humano. Isso é muito grave, mas acontece. Acontece que não existe relacionamento saudável. Nenhum relacionamento é saudável sem um posicionamento de todos os envolvidos. Né? Por exemplo, tem um problema lá com o pai, a mãe e os filhos. Não é só o filho que é o problemático ali, né? Existe também a culpa pela mãe, por que o filho agiu daquele jeito, né? Na escola. O filho está agindo de uma certa maneira. Quem são os culpados? Geralmente, a maior parte dos culpados de alunos na escola que querem se impor vem de dentro de casa. Né? Quando ele não consegue se posicionar em casa, ele chega na escola, ele acha que ele é o bambambam, porque lá ele pode, né, fazer bullying, ele pode complicar os colegas, ele pode brigar, porque lá ele é o poderoso na escola. Eu trabalhei um bom tempo na escola e eu pude observar isso. A maior parte dos alunos que eles fazem tudo para aparecer na escola, que eles são os fortes, que eles são isso, que são aquilo, são crianças que têm problema com os pais, porque quando os pais chegam na escola para resolver o problema, eles mostram aquilo que eles são para os filhos. E isso é muito difícil de trazer uma estabilidade, um equilíbrio e um controle nessa situação. Né? Então, é preciso que a gente entenda, né, que a responsabilidade que nós temos para formar um ser humano, como nós precisamos processar, né, para que nós consigamos fazer com que o ser humano seja um ser livre, alguém capaz de dizer não, alguém que não conhece, que conhece o medo, mas sabe como não nutrir o medo dentro de si, as pessoas com relacionamentos saudáveis, né? Aí que nós precisamos ter esse entendimento, né? E isso é estar presente de fato, é existir enquanto indivíduo, né, e enriquecer o encontro com suas particularidades,
é proporcionar oportunidades e aprendizado e crescimento para todos, né? Eu queria convidá-los, né, quem estiver aí presente, quiser se manifestar aqui no chat, fazer perguntas, né? Eu quero ter essa interação, eu quero fazer esse trabalho, o mesmo trabalho que eu faço lá no outro canal. No outro canal, né, a gente conseguiu montar um esquema onde as pessoas participam, as pessoas perguntam, dão opinião, e eu gostaria de desenvolver isso nesse canal, por isso que eu estou abrindo o chat, estou dando a oportunidade, né, para que as pessoas se manifestem através do chat, para que elas possam, né, estar aqui trazendo a opinião delas, trazendo as experiências para nós desenvolver aqui nesse canal algo, né, que traga alguma coisa de útil, né, para as pessoas podem perguntar, fazer as perguntas, né, pode trazer a posição de vocês, dar uma ideia que eu vou estar trazendo, levando aqui ao vivo, né, para as pessoas, tá? Por isso, se você quer viver mais leve, né, menos tenso, menos frustrado, muito mais satisfeito consigo mesmo e com quem você convive, comece a se posicionar. Entendeu bem? Por qual é a causa do estresse? Qual é a causa da depressão? Qual é a causa do sistema nervoso estar abalado? Qual é a causa das pessoas estar constantemente com problemas, tendo que tomar remédio para dormir, tendo que fazer tudo, né? Por conta de o quê? Né? De não se pontuar, né? De não, por exemplo, o que você quer, como quer, e principalmente conversar com o outro. Eu tenho falado muito nos problemas de relacionamento para as pessoas, né? A seguinte coisa: como que você se coloca diante de uma emoção? Você já perguntou para o outro se ele está confortável com você nesse relacionamento? E você, como você se sente nesse relacionamento? Confortável? Né? Porque as pessoas, elas vêm constantemente perguntar: ai, fulano, será que o ser de luz está pensando em mim? Ah, ele pensou em mim, ele me viu, como que ele sentiu quando ele me viu? Quer dizer, as pessoas não estão preocupadas com ela, estão preocupadas com o outro. Isso aí é complicado, porque ela, como é que fica? E a própria pessoa, quem vai se preocupar com a pessoa? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é preocupar conosco, né? Como eu estou diante de certa situação, né? Eu tive uma educação castradora, eu tive uma educação onde fui podado de tudo, né? Como eu consegui sobreviver diante disso? O que está reservado dentro de mim que eu preciso mudar, que eu preciso trazer à tona e fazer a correção para eu ser melhor, né? Tem que fazer isso também. As pessoas que estão vindo para o canal, sejam todos bem-vindos, muito obrigada aí pelos likes que vocês dão, faz com que o canal cresça, muito obrigado pelos comentários, né? E eu vou estar, sempre que eu estiver nesse canal também, eu vou deixar o chat aberto, para de repente você chegar lá, cumprimentar, deixar uma mensagem, fazer uma pergunta, né, diante do assunto que a gente está falando, dar uma ideia, né, com o que a pessoa, como ela vê o assunto, né, para a gente trocar ideia. Isso é muito importante, né, é uma maneira de aprendizado, é uma maneira da gente se posicionar, né, e se eu estou falando do medo, deixa o medo de lado e vem aqui participar, né, dessa live aqui, na qual a gente pode crescer muito juntos, né? Isso que é o interessante, é crescer junto, fazer as coisas acontecer de maneira com que todos sejam saudáveis, todos desenvolvam como seres humanos, né? Ceder e impor é como uma dança, né? Você encontrar o ritmo de quando você deve ceder, quando você deve se impor, quando você deve ser frio, quando você deve ser mais caloroso, quando você deve ser mais atento, quando você precisa fazer uma cara de paisagem quando alguém fala alguma coisa e você não quer responder, né? Essas são lições muito importantes na vida, né? A pessoa que consegue desenvolver tudo isso é uma pessoa que ela tem o conhecimento de si e ela traz para ela, né, tudo isso e vive melhor,
né? Viver melhor. A pessoa, tem gente que fala, eu não tenho papas na língua. A pessoa falou alguma coisa para mim, eu respondo na hora, e arma aquele barraco e tudo. São pessoas inseguras, pessoas imaturas, pessoa que não sabe lidar consigo mesmo, não sabe ter, não tem o controle sobre suas emoções. São pessoas infelizes, porque elas trazem a felicidade, a infelicidade para si. E a infelicidade, quando ela é trazida por nós mesmos, é mais triste ainda do que aquele que causa infelicidade para o outro, né? Então, é preciso ter flexibilidade. Você não está sempre certo. A gente nunca está totalmente certo. A gente precisa dar oportunidade para o outro, ele pensar naquilo que a gente falou, naquilo que a gente fez, ele precisa refletir e tirar a conclusão dele. Nós nunca devemos simplesmente aceitar o que o outro falou, porque o outro sabe mais do que eu. Não, todos sabemos iguais. Acontece que uns desenvolvem mais do que o outro, um vai buscar por mais conhecimento do que o outro, né? Um tem mais disponibilidade, né? Tem mais possibilidade, tem mais facilidade para encontrar aquilo que ele quer, né? Mas todos têm o conhecimento, né? Eu assisti um filme muito interessante que a pessoa falava que ela era Jesus e que ela tinha vivido na época das geleiras, né? Então, daí a pessoa pergunta assim para ele no filme: Nossa, você era daquela época? Como que você conviveu numa época tão difícil de caçar, né? De briga, de tudo? Ele falou assim: naquela época as pessoas elas tinham o conhecimento. É só que elas não sabiam como expressar o conhecimento, mas o conhecimento elas tinham. Entende? Então, nós nascemos com conhecimento, nós nascemos com sabedoria, nós sabemos com tudo, basta que a gente acesse o nosso interior, basta que a gente busque dentro de nós e traga à tona as coisas para vivenciar no dia a dia, né? Nós temos o conhecimento de tudo, o ser humano, ele é capacitado para tudo. É uma máquina com um poder magnífico, que do cérebro mesmo nós não aproveitamos nem 10%. E os 90%, como que fica? E é preciso a gente buscar fazer essa máquina funcionar ao nosso favor, encontrar... Eu tinha um livro aqui, eu já procurei, eu não achei, acho que emprestei para alguém, esse alguém não me devolveu. É de um médico, né, que ele fala do corpo humano, né, como se fosse uma máquina, e ele, na verdade, o livro trata, né, do manual, o manual do proprietário, né, que sempre quando você compra um bem, vem o manual do proprietário, né, e ele deu o título desse livro, o Manual do Proprietário Corpo Humano, né? Então, nós somos uma alma, nós somos um espírito, nós somos uma energia dentro de um corpo, e nascemos aqui e não trazemos, né, aquele manual. Então, tudo que a gente aprende é uma surpresa. A adaptação de tempo em tempo, né? A humanidade ela vai se adaptando, ela vai mudando, né? É interessante isso. Então, é o manual do proprietário, trata-se do corpo humano, ele falando como nós precisamos entender o nosso corpo, como ele se processa, porque ninguém tem esse conhecimento ainda. Existe muita coisa, principalmente, né, no que diz respeito aos neurônios, né? Como se processa, como a gente se processa diante de certas coisas, ainda não tem o conhecimento, porque é a própria pessoa que precisa desenvolver isso nela, né? Você vai no psicólogo, você conta para ele todos os seus problemas, né? Porém, né, ele não adivinha, ele não sabe, né? Ele não sabe, é você que precisa contar como que você reage em determinada situação, como você faz as coisas acontecer, como você faz isso, como você faz aquilo, entendeu? Porque ele não tem esse conhecimento, né? É você que vai ditar para ele. Então, todo o corpo humano, né, tem um manual de como funciona. Tem uma pessoa que ela é eternamente feliz, como ela mesma, tem outra que é infeliz, tem outro que traz mágoa, tem outro que desenvolve raiva, tem outro que sente muita dor, tem outro que tem insegurança, entendeu? Isso é o manual. Aquela pessoa que tem insegurança, né? As outras pessoas vão ter que aceitar a vida toda? Não. É preciso buscar a cura para aquele mal lá, corrigir, para que o corpo funcione corretamente, né? Se, por exemplo, se compra um aparelho, né? A sua energia na sua cidade é 220 e você compra um 110. Ou você coloca um aparelho para regular, para que ele se adapte à localidade, né?
Ou você troca e fala, não, eu quero um com fabricação correta. Corpo humano não dá para você trocar fabricação, a não ser que você desencarne e nasça de novo. Então, você tem que fazer reajuste, se adequar ao meio onde você se encontra. Né? Essa é a cura que nós temos que buscar. E não simplesmente buscar a cura quando estamos doentes. Não, nós precisamos nos adequar às coisas, né? Nos programar, reprogramar, tirar alguma coisa que está dentro de nós, uma crença limitante, uma cultura errada, né? Dogmas aí que impuseram sobre nós e que faz mal para o nosso desenvolvimento emocional num relacionamento com outra pessoa. Isso aí deve ser eliminado. Ah, não dá para eliminar, vamos remediar, vamos trabalhar isso aí, ver como isso aí vai processar. O que não pode é continuar, né, com aquela peça errada, vamos assim dizer, atrapalhando o relacionamento, atrapalhando tudo na vida para o resto da vida, fazendo com que a pessoa seja infeliz, ela seja insegura, ela se sinta rejeitada. Isso não pode acontecer, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. E para descobrir e se posicionar, caso seja necessário, é preciso ter a clareza sobre o que foi combinado num relacionamento. Por exemplo, as pessoas começam a sair num relacionamento. A pessoa começa a sair com outra pessoa, elas vão lá, curte tudo, saem, daí vão um para a casa do outro. Daí vem a mulher, principalmente, porque o homem é mais desligado disso. É raro o homem que quer saber o que o ser de luz está pensando. A mulher, não, ela quer saber. Eu saí com o ser de luz, o que ele achou de mim? Eu acho isso o máximo, porque se uma pessoa vem convidar você para sair, está na cara que ele está interessado, né? E na hora, você tem que conversar com ele. E quando vem perguntar para mim, eu falo, meu Deus, mas eu não faço adivinhação, como eu vou saber o que o ser de luz está pensando? É difícil, isso para mim não é, isso é impossível de saber, mas nem por fazendo aí uma, como é que diz, meu Deus, esqueci o termo que eu ia falar agora, entendeu? Não tem como saber. Porque as pessoas, elas estão falhas, elas estão deixando para o outro. A hora que sair, conhecer uma pessoa, sair com a pessoa, perguntar o que você espera da vida? O que você espera de um relacionamento comigo? Qual a sua pretensão? É isso mesmo que você quer? A gente vai desenvolver um relacionamento, né? E cada um colocar a sua posição. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Hoje se encontra uma pessoa que quer relacionar com você e pergunta qual é a sua profissão, o que você faz da vida, quantos filhos você tem, quanto você ganha por mês. A preocupação é essa, entendeu? As pessoas não estão preocupadas, falam, poxa, o que eu... Pode até perguntar no que trabalho, né, para ter mais um controle, mas perguntar quanto ganha é o fim. Perguntar a idade, então, nem se fala, né? Quantos anos você tem, né? A pessoa pergunta, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu falei um dia para um cara, já estou cheia dessas perguntinhas idiota e não quero mais saber. Não interessa quantos anos eu tenho, não interessa o que eu faço da minha vida. Qual é a sua comigo? Já vou direto no assunto e pronto. Entendeu? Pode reparar para vocês verem. Conhece uma pessoa aí na rede, a primeira coisa é a pergunta, nossa, que maravilha conhecer você. Quantos anos você tem? O que você faz? Tá na cara que é um scammer ou, na verdade, é um impostor, né? Que a gente descobre, depois eles ficam bravos com a gente com isso. Então, a gente não pode ficar na expectativa, né? Quando chega a encontrar uma pessoa, né, é preciso ter a clareza sobre o que foi combinado, porque daí, quando você combina, eu gosto de sair com meus amigos uma vez por semana, eu quero estar em contato com meu amigo, com os meus amigos. A outra fala, mas eu vou ter que aprender a trabalhar com isso, porque eu não gostaria, eu gostaria que esse dia você estivesse comigo. E faz a negociação, combina. Tá, então você vai num outro dia, sai com seus amigos, eu saio com as minhas amigas, né? Outro dia, vamos tirar um dia para a gente, eu gosto de visitar meus familiares, quero que você vá comigo, entendeu? Combina. Faz um combinado, para não ter a surpresa de última hora, né? Que um quer ir visitar os pais, o outro quer ir ver o jogo de futebol. E daí como é que fica? Né? Um quer ver a novela, porque infelizmente, né, quer ir ver a novela, o outro quer ver o jogo de futebol, só tem uma televisão na casa. E daí como é que fica? Então, combinar as coisas,
Duas pessoas diferentes morando junto, resolve morar junto, precisa combinar, porque tudo que é combinado, né, é passível de correção. Ah, não está dando certo aquela combinação. Perguntar para o outro, como você está sentindo com o relacionamento? Olha, semana passada aí eu queria fazer uma coisa, não deu, porque você queria outra, vamos reprogramar isso aí. E faz uma reprogramação, né? Olha, esse dia eu não posso, né? Vamos tirar um dia para nós, né? Para a gente só nós dois curtir. Isso faz parte do relacionamento. Combina, né? Ah, mas você quer ir aonde? Eu quero ir no restaurante japonês, outro, eu quero comer um churrasco. E daí, como é que fica? Vamos entrar num acordo, né? Um dia nós vamos, uma semana, um mês, sei lá, vamos comer lá no japonês, a outra a gente vai no churrasco. Tudo é passível de acordo antes que chegue no final. Só que depois que as pessoas terminam o relacionamento, que daí elas querem saber o que o ser de luz está pensando. A mesma coisa que ele pensava quando iniciou o relacionamento, nada mais, nada menos, né? Tudo isso é exercício de treino, necessita um treino, né? E de repente você não vai poder chegar a pessoa e impor, feito lá o imperador, eu quero isso, aquele assunto encerrado, você se vire. Quer ficar comigo, fique, não quer, né? Eu acho assim, é errado, é um relacionamento que não vai dar certo, que vai ter ali um desconforto logo no início e vai acabar esse relacionamento, não adianta. Ou as pessoas buscam pelo entendimento, conversar e tentar negociar isso, e com o filho é a mesma coisa, a mãe com o filho. A mãe tem que chegar para o filho e falar, olha, eu só posso comprar coisas para você no dia tal do mês. Acabou. Né? Daí a criança chega no supermercado, rola no chão e grita porque quer, porque essa criança está à vontade. A partir do momento que a mãe chegou e falou assim, olha, filho, eu só posso comprar tal dia, acabou o problema. Né? Filho, eu quero tal coisa. Que dia que é hoje? Não, não é o dia de comprar. Hoje não é. Quando chegar, a gente vem aqui de novo e eu compro para você. É assim que educa um filho corretamente, para que ele não seja amanhã depois alguém que quer cobrar e quer que as coisas aconteçam como ele queira. Não é assim, não. A gente precisa respeitar, né? Tudo isso é exercício, é treino. A gente quer queira, quer não, a gente precisa treinar para amar outra pessoa, a gente precisa treinar para ser mãe, treinar para ser pai, treinar para ser irmão, e ninguém está fazendo isso, está levando tudo do jeito que acontece, então está aí todo ser humano frustrado, infeliz, não sabendo lidar com relacionamento, sabendo lidar com pai, nem com mãe, nem com irmãos, nem com ninguém, né? Quanto mais tranquila e fluida se torna a relação, né? Mais tranquila e fluida se torna, né, a vida, o encontro, o amor que vale a pena. O relacionamento vai valer a pena. A partir do momento que você se preocupa com o outro, você respeita, quem quer ser respeitado, dá o respeito. E isso é em todo relacionamento. Porque a maioria das pessoas, elas acham que quando fala de relacionamento, é só relacionamento amoroso, é o relacionamento que entre duas pessoas que estão se amando. Não. Quando se fala de relacionamento, é a postura que você tem de relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, com o companheiro, né, com o colega de trabalho, né, com as pessoas fora do seu ambiente de trabalho, as pessoas que você desconhece que prestam serviço para você. Tudo isso. Isso é relacionamento. Relacionamento não restringe apenas um relacionamento de amoroso com uma pessoa, não. A pessoa precisa estar atenta qual a postura que ela está empregando em cada relacionamento que ela está desenvolvendo na vida dela, para ela trazer o equilíbrio naquilo ali. A partir do momento que o ser humano aprende isso e ele traz para si o equilíbrio, ele se torna um ser humano muito melhor, muito feliz, um ser humano consciente de tudo que ele quer na vida, de tudo que ele quer realizar. Ele se torna próspero porque ele sabe se colocar, ele sabe se posicionar perante de qualquer coisa que aconteça na vida. É isso que precisa acontecer, né? Por que viver repetindo que você prefere ser feliz e ter razão,
né? As pessoas sempre estão preocupadas, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. O que é felicidade? Ninguém sabe. Felicidade são momentos. Você não tem uma felicidade eterna. Porque até no relacionamento onde existe muito amor, né, a felicidade não impera 100%. Porque existem situações que você precisa negociar com o outro. Acorda um dia lá de mau humor, né? Você não está feliz, você não vai conseguir ter um relacionamento feliz com quem quer que seja. Então, o importante é a pessoa entender em ter razão, né? É simplesmente irracional. A pessoa que só ela quer ter razão o tempo todo é irracional. A pessoa que só quer ser feliz e ter razão o tempo todo é uma pessoa irracional, porque nem sempre ela tem razão, e quando começa a discutir é quando ela perde a razão. Então, evitem discutir com outra pessoa. Né? Evite levar qualquer conversa para uma discussão, seja ela qual for, mesmo que amigável. Nós estamos discutindo aqui o jogo de tal, não estamos brigando. Não, a pessoa, em qualquer discussão, ela coloca tudo aquilo que ela tem dentro dela, né? Quer queira, quer não. Eu tenho observado isso. Quando você começa a desenvolver, você começa a observar. Eu tenho visto pessoas que amigavelmente começam a falar do time de futebol. Chega uma hora lá que fala uma besteira, aconteceu no jogo, um vira contra o outro, acabam, não brigam porque são parentes, mas sai um emburrado de um lado, outro do outro, acabou o dia. Por quê? Um quis ter a razão, o outro quis sobrepor sobre o outro. Discute por coisas inúteis. O que cresce, acrescenta na vida de uma pessoa, né? Que o jogador do seu time perdeu lá e não fez o que tinha que fazer. Não acrescenta nada, não vai mudar. Então, a pessoa que ela tem o controle de si, ela raciocina antes de fazer algum diagnóstico, dar um parecer dela, ela raciocina, enquanto sua mente vai trabalhando, vai tentando falar, peraí, essa pessoa aí, ela está querendo arrumar encrenca comigo, ela está infeliz, ela está com algum problema e ela quer arrumar encrenca comigo, não vou cair nessa não vou entrar nessa aí de discutir com essa pessoa, vou deixar ela acalmar e converso depois. É isso que a pessoa tem que ter o discernimento para ela entender o outro, né? Afinal, felicidade é um sentimento humano. A felicidade só existe entre os humanos, porque os outros animais vivem a vida, né? E seres humanos são dotados de razão e emoção. Razão e emoção. Quando a pessoa age com 100% de emoção, ela perde a razão. Quando ela age 100% razão, ela não desenvolve a emoção. É preciso equilibrar isso. Equilibrar nem muito razão, nem muita emoção, dependendo da situação. Tem coisas na vida que é preciso ser racional. É preciso deixar de lado a emoção, ouvir a razão ao tomar uma atitude. Mas tem outros casos em que você precisa ouvir a razão, colocar a emoção para chegar à conclusão. Porque é preciso você ser resiliente com o outro. Quando você coloca a emoção num julgamento que você faz do outro, tentando entender, né, que o outro ele é passível de erro, que o outro não alcança o entendimento que você alcança, né, você está colocando a razão e a emoção trabalhando junto para você chegar à conclusão do que quer que seja. Então, isso é muito importante, você equilibrar a razão e a emoção. Sendo assim, a felicidade nada mais é do que o resultado de uma coerência entre o que você sente, o que você pensa, o que você fala e principalmente o que você faz. Veja bem, isso é felicidade. Você ter a coerência, né? O que você sente diante de um relacionamento? O que você pensa do seu relacionamento? O que você fala sobre o seu relacionamento? Essas coisas, né? O que você faz? O que você faz pelo seu relacionamento? É quando a gente vem a pergunta, você faz para o outro, o que você faz por você? O que você pensa de você?
O que você falaria de você? Se você tivesse que fazer um julgamento sobre si, quais as qualidades, quais são os seus defeitos? Já pensou nisso? Quanto você se ama para chegar a esse ponto, né? De falar, não, hoje eu vou fazer uma análise de mim, eu mesmo. Quero ver como eu estou. O que eu acho de quais são as minhas qualidades? Lista a qualidade. Quais são meus defeitos? Lista o defeito. Como eu levo um relacionamento na minha vida? Tudo isso, a pessoa tem que... A hora que ela buscar o entendimento dela, como ela se vê, ela vai fazer com que o outro veja nela aquilo que ela espelha, aquilo que ela é realmente, e não aquilo que ela mascara para que o outro veja. Tá? E tudo isso requer coragem, maturidade para se posicionar. A gente fazer, né, uma análise da gente é muito difícil, porque você vai descobrir seus defeitos, seus medos, vai descobrir suas qualidades, as suas imperfeições, né? Como você reage a determinada coisa e você tem que mudar. Tá? Então, a proposta desse vídeo é isso. Você conhece a si mesmo? Né? Existe uma frase famosa, conheça-te a ti mesmo e verás do que você é capaz. A maior parte das pessoas incapacitadas, ela não conhece a si própria, porque ela não consegue se ver como ela vê a si própria, então ela não tem esse poder aí, ela não consegue trazer o sentimento verdadeiro do outro, porque ela não se ama, ela não sabe como ela é, ela não sabe como ela reage, como ela processa, ela não se conhece. Então, conheça a ti mesmo em primeiro lugar, para depois você conhecer o outro. Ame você em primeiro lugar, para deixar que o outro ame você depois. Tá bom? Namastê.